a Câmara na cidade de hoje, vem até o bairro Ponta Grossa para saber o que os moradores daqui estão reivindicando. A nossa convidada nessa visita é a vereadora Séfora Mota. Fique conosco! Vereadora Séfora, estamos aqui então no extremo sul de Porto Alegre. Por que a senhora teve essa ideia de trabalhar com essa comunidade? Como é que chegaram até a senhora? Na verdade, o nosso mandato ele é muito mandato de rua. A gente trabalha realmente para o povo e a pedido do povo. Então, onde estão chamando a gente sempre dá um jeito de ir. E aí, através do Facebook, postando uma outra visita numa outra comunidade, a Cássia, que é moradora daqui, nos chamou para a gente vir ver a situação, porque os moradores daqui se sentem em total abandono pelo poder público. E aí a gente veio, numa primeira vez, saímos para conhecer o bairro, colher as demandas, visto que muitas demandas, na verdade, os moradores já fazem via 156, via prefeitura, mas a gente sabe que às vezes demanda um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de espaço. A gente veio, conversou com a comunidade e aí quando surgiu a oportunidade da gente fazer com a Câmara na cidade, aí a gente veio para cá de novo, porque os problemas continuam. Porto Alegre, onde tem mais lugar para crescer é a Zona Sul. E a Zona Sul, ela está crescendo, porque o crescimento você não consegue controlar. Só que ela está crescendo sem a questão mínima, sem questões básicas. Ela está crescendo de forma desordenada e desorganizada, porque não tem serviços aqui. A gente não tem rede de esgoto, a questão da água também é complicada, saneamento básico, rede de luz, a gente vê que a gente tem bairros com problemas de gato que congestiona e a gente já tem um serviço bem ruim de luz. Aqui me chama muita atenção essa questão desse esgoto a céu aberto. Totalmente insalubre. Quando chove, as pessoas não podem sair de casa. Então, assim, a pessoa não pode sair de casa para trabalhar, não pode sair de casa para comprar alguma coisa que falta, não pode sair de casa porque está doente, não tem acessibilidade nenhuma, porque não tem nem calçamento. Então, assim, tem pessoas que têm deficiência que continuam vivendo na clausura, porque elas não têm como sair de casa. Quando chove, então é impossível, porque uma cadeira atola. Eu estou aqui com a Cássia e foi ela, a principal moradora do bairro Ponta Grossa, que levou as demandas que a população tanto reclama para a vereadora Séfora Mota. A Cássia mora há 13 anos aqui no bairro e, Cássia, essa situação já vem de muito tempo. Como é que é? Na verdade, a situação já vem desde quando eu venho morar aqui, né? O pessoal sempre sofrendo com os alagamentos, com a falta de esgoto. Toda vez que chove já é aquele desespero, já porque todo mundo sabe que as ruas começam a encher d'água, os valos, e aí a gente já começa a se preparar, né? A gente já começa psicologicamente sabe que tem que estar cuidando, controlando a água, porque vai entrando dentro de casa. O que acontece quando chove? Enche d'água, tudo enche d'água, os esgotos entram para dentro das casas, a gente perde móveis, agora mal já está chovendo, já está entrando água dentro do meu quarto, já perdi um roupeiro, já. A gente fica que nem esquilo, né, estocando os nozes para o inverno, né, a gente quando começa a se preparar o tempo para a chuva, o pessoal já começa a sair para os mercados, já começa a comprar comida, porque sabe que um dia todo de chuva é motivo para as casas já começarem a alagar, as ruas aqui, né, tudo bem que aqui não é a minha rua, né, mas aqui na Rua 1 a gente cansa de passar de carro e ver o pessoal tudo preso, sem poder trabalhar, ficam 2 dias sem trabalhar, as crianças ficam sem ir para a escola, né, por causa dos alagamentos, porque a rua aqui todinha enche d'água e ninguém sai. Eu acho que a população, assim, a gente vê que a população cresceu até pelos ônibus, né, estão sempre lotados, a gente vê pessoas diferentes no bairro, então é isso que eu noto, que a população aumentou e, na verdade, o bairro não evoluiu, não teve progresso no bairro na questão urbana, né? Em questão em pavimentações, em nada, não tem nada aqui. O que é a função de vocês do CAR? O que o CAR tem que fazer pela população? Então, o CAR é o Centro Administrativo Regional, é a subprefeitura do Extremo Sul, tá? É responsável pelo bairro Chapéu do Sol, Ponta Grossa, Lami, Lajeado, Extrema, tá? Então, o CAR a gente recebe as demandas da comunidade, tá? E encaminha para as secretarias.
encaminha as secretarias. Em muitas ocasiões, na maioria das vezes, quando o problema é mais grave, a gente marca a agenda com as secretarias na região, a gente vem até a região e junto com a comunidade, junto com as associações, a gente faz uma caminhada, né, para ver os problemas mais de perto, assim fica de mais fácil a resolução. Há quanto tempo vocês estão tentando mudar a situação? Quais são as respostas que vocês recebem? Eu, na verdade, comecei agora de 2 meses para cá, né? A partir do momento que eu vi que a vereadora abriu um espaço nas redes sociais, né? Onde o povo podia levar até ela as precariedades do seu bairro, as necessidades. E aí eu tomei a liberdade de entrar pelo Facebook, onde ela tem uma página, e ali eu registrei um recado, deixei registrado um recado ali, que ela, assim que ela pudesse, que ela viesse caminhar no bairro, ver como é que a gente vive, as precariedades do bairro. E aí foi que ela entrou em contato. E o orçamento participativo funciona? As pessoas vão nas reuniões, fazem as reivindicações? Olha, agora eu fiquei sabendo pela vereadora que a gente tem um orçamento, mas que ninguém vai nas reuniões. Que são poucas as pessoas que vão. E esse pouco é o que não vai conseguir nada, né? Acho que teria que ir bastante gente. Falta, então, tanto uma conscientização maior do poder público quanto da própria população para reclamar. Também. Não adianta o povo só reclamar e não querer fazer nada, que nem hoje. A gente fez uma espécie de um comunicado, né, na internet, a gente veio, caminhou nas ruas, avisamos que ia estar a vereadora aí com alguns secretariados, com a TV Câmara, mas ninguém se mobilizou. Então, assim, a gente sabe que muitas coisas se resolvem via orçamento participativo. Mas se a comunidade ela não tem força dentro do orçamento participativo, as coisas acabam não acontecendo. E aí o poder público não pode simplesmente se eximir porque é por conta do orçamento participativo. Agora a gente vai tentar dialogar e achar um caminho para que a gente consiga construir a melhoria desse bairro, que está realmente abandonado. Como representante do CAR, funciona o orçamento participativo, as demandas chegam nas secretarias e se chegam, por que, por exemplo, o DEP não conseguiu agir aqui ainda? Então, o que acontece? Tem no CAR, né, tem o gestor de democracia participativa, né, realmente que está bem inteirado com as questões, mas o orçamento participativo sim, é uma ferramenta essencial, né, para a governabilidade de Porto Alegre. E o que acontece? Em muitas situações as pessoas demandam, mas após ganharem, não passa nos critérios técnicos, né? Não passa nos critérios técnicos. E isso realmente, às vezes, acontece, tem esses problemas de informações e isso acaba trancando as demandas, né? E em relação ao esgoto, o que faltaria também são questões técnicas para que o DEP não haja da maneira que deveria agir em relação aos esgotos pluviais que o pessoal reclama? Então, olha, o DEP, o que eu tenho para dizer, o DEP realmente, né? A região é muito grande, né? O DEP aqui para nós, eu tenho a dizer que são grandes parceiros, né? Eles realmente fazem o que podem, tá? Eu queria salientar que quando a gente precisa do DEP, né? Cada vez que eu marco, eles estão me atendendo, estão na região. Mas na última vez que a gente veio, a gente vê que eles vêm aqui, colocam os cavaletes, alertando que ali tem um problema, mas nunca resolvem. Então a gente precisa de bom senso e de comprometimento. Essas pessoas precisam, essas pessoas merecem, essas pessoas pagam impostos, né? Nós pagamos impostos e a gente quer qualidade no serviço. Então, essa é uma luta constante, porque assim, a gente precisa de serviços sendo prestados da maneira correta, porque a gente paga muito caro por tudo isso. Então, isso, infelizmente, o DEP não veio para dialogar, porque é muito importante a participação. Espero que, de repente, eles apareçam aqui depois que a gente aparecer, para ver se faz alguma coisa, mas a gente vai continuar demandando e continuar cutucando, porque eles têm que sair da zona de conforto e vir resolver a vida do povo. Qual é a solução, então, para que seja integrado de uma melhor forma a população e o poder público? O que tu achas que está faltando? São questões técnicas ou o que é? Não, realmente, eu acho que, claro, o que tem que acontecer é realmente as pessoas, né, se unirem, né, que nem o CAR, a gente é um projeto novo, o CAR está aqui na região, né, o CAR Extremo Sul foi criado, antes era vinculado com a Restinga, hoje a região Extremo Sul tem o seu CAR, né, nós estamos há um ano, aí, praticamente um ano e um mês. Então a gente está aí para somar, as pessoas realmente nas comunidades, né, tem que se integrar, tem que se unir, né, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, junto com o poder público, entendeu? Só que realmente tem questões que se não tiver uma união, não tiver uma conscientização, enfim, de cada um fazer a sua parte, realmente fica difícil, né? Não adianta eu reclamar e ninguém se unir, ninguém fazer nada, né? Porque como eu digo, mandaria só não faz verão. Não adianta eu tomar a iniciativa de querer correr atrás. Como eu digo assim, ó...
O bairro é um todo, né? Não adianta só eu, se cada um de cada rua se unisse, como tem aqui o seu Paulo, tem eu lá da 4, um representante da Rua 6, tem o seu Marino, que é lá do Túnel Verde. Se cada um se unisse para fazer uma parte, acho que a gente conseguiria bastante melhoria para o bairro. O poder público tem que se atentar. A cidade vai crescer por si só. Mas a gente tem que estar atento porque tem responsabilidade, sim, nesse crescimento e na vida dessas pessoas. Além dos problemas na infraestrutura básica, os moradores da Ponta Grossa também relatam deficiências no trânsito do local. Em muitas das vias do bairro, não há asfalto e nem divisórias entre o que é rua e o que é calçada. Com isso, também há pouca sinalização, tanto para motoristas quanto para pedestres. A gente vê ali que tem uma avenida com bastante movimento de carro, as avenidas, as ruas não têm guia, as avenidas não têm guia, os ônibus passam por cima da calçada, não sabem o que é calçada, o que é rua. As crianças sofrem muito, porque as crianças no horário de pico do colégio, elas correm muito risco. Já teve vários acidentes, tem a escola ali que os ônibus, apesar de toda a sinalização, os ônibus continuam passando em alta velocidade. Então, seu Jorge, o senhor que é responsável pela região aqui do extremo sul, da região sul de Porto Alegre. Primeiro eu gostaria de abordar com o senhor a questão trazida pela vereadora sobre essa via ali, que é uma das principais, que passa bastante carro, bastante ônibus. E muitos moradores e a própria vereadora reclamam sobre a sinalização, falta de faixa de segurança, falta de sinalização entre o que é asfalto e o que é calçada. De que maneira a EPTC pode trabalhar para que isso seja melhorado? Bom, no que diz respeito à sinalização, você viu ali que nós temos sinalização em toda a avenida. Temos sinalização como lombada física, temos como placas indicativas, mas temos um problema aí, né? Que tu vê que está meio apagada a nossa sinalização. Ela está apagada justamente pelo aterro que invade a pista. Invadindo a pista, obviamente que apaga-se a sinalização. Mas nós demos uma manutenção quinzenal aqui. Com certeza, já semana que vem já está o nosso pessoal aqui, reforçando, pintando os locais que está apagada a sua sinalização. E para a instalação de novas faixas de segurança, por exemplo, tem todo um estudo técnico, o senhor estava comentando, o que é preciso para que tenha novas faixas e novas lombadas, como é que é esse processo legalmente? Na verdade, isso é um critério que não é um critério próprio da EPTC, isso é um critério que é exigido nacionalmente, em todas as capitais do país. Na verdade, qual o critério? É o número de veículos e o número de pessoas que fazem a travessia. Isso é feito uma contagem, tanto de veicular como de pessoas. Se essa contagem atingir, né, os índices exigidos, com certeza a gente coloca. Mas até mesmo onde locais são bem sinalizados, onde tem parada de ônibus nos devidos lugares, ainda assim tem problema. E quem vai contar essa história pra gente é a diretora dessa escola estadual, que a gente está aqui na frente, porque tem um problema de educação no trânsito. É isso, diretora? É exatamente isso. A nossa escola é uma escola que fica, né, numa zona considerada rural, por isso os ônibus já têm, né, um horário bem esticado, diferenciado, e o problema maior é na hora da saída, do turno da tarde, onde vem o escolar, que às vezes quase sempre já vem lotado. E quando ele chega aqui, as crianças, né, por serem crianças, elas correm, elas ficam brincando, os ônibus passam em velocidade assim, maior do que é permitida. O ônibus, o bairro, não para na parada, inclusive nem para as mães da creche que fica ao lado, porque eles consideram que o único que tem que pegar as crianças da nossa escola é o escolar. Devido a isso, né, a confusão fica muito grande. Aí uns não param, outros param, uns passam correndo para não pegar as crianças, e aí deixa todo mundo na parada. Inclusive ontem o escolar chegou às 18 horas, sendo que o horário é em torno das 17h20. Aquela escola, como a gente colocou ali, que a gente conversou, ela já tinha um histórico de nós, EPTC e empresa, trabalhar numa força conjunta dentro da escola. E eu até me surpreendi porque ela não nos ligou, né? Se ela tivesse nos ligado, a gente já teria vindo aqui para tentar sanar essa situação. E o dia que aconteceu uma confusão bem